Escreve aqui Sundanês. Tá ao vivo. Olá, a graça e a paz, boa noite. Estamos começando essa live aqui e hoje a live tem por tema a importância da mulher no cenário político, em cargos políticos e também no meio, né, político como no geral. E hoje nós vamos ter aqui, a Edna já está entrando aqui. Oi, amada, boa noite, Edna. Gente, vai entrando, vai curtindo a live, vai compartilhando, comentando, deixando seus comentários aí. Se eu não conseguir responder todo mundo, assim que acabar a live a gente vai estar, eu vou estar respondendo, né, os comentários. Vai dando aquela força aí pro seu legal na live, tá bom? E eu vou me apresentar para quem não me conhece ainda. Eu sou Dayana Nascimento, eu tenho 30 anos, eu sou nascida e criada em Tinguá. Atualmente eu moro aqui no bairro de Santa Rita e eu sou pré-candidata a vereadora no município de Nova Iguaçu. E por isso a gente hoje vai conversar um pouquinho sobre a mulher no cenário político, né? E a gente vai ter uma convidada muito especial, que é a doutora Sandra Lins. Ela assumiu aqui do meu convidar amigos, aí eu vou estar pedindo para ela me mandar o convite aí, que eu vou estar aceitando ela aqui para a gente bater esse bate-papo. Só que antes a gente vai falar um pouquinho sobre a história da mulher, né, na política. Como chegamos até aqui? Como chegamos até o momento da mulher poder não só votar, como também ser candidata, né, a cargos políticos. E para deixar o nosso bate-papo mais rico de informações, eu estava pesquisando durante esse dia sobre esse assunto, né? E eu pesquisei coisas bem legais e a gente vai estar pontuando aqui, a gente vai estar batendo um papo. No Brasil, a luta pelo voto das mulheres se consolidou em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Em 25 de novembro de 1927, a professora Celina Guimarães Viana, por meio de uma lei estadual, conseguiu ter seu direito estabelecido. Em 1927, essa professora Celina, ela conseguiu o direito de poder votar. E algum tempo depois, isso foi se estendendo a outras mulheres. Somente em 1932, no governo de Getúlio Vargas, instituiu o Código Eleitoral Brasileiro, definindo que era eleitor todo cidadão maior de 21 anos, assim podendo as mulheres votar. Porém, esse direito era, entre aspas, até a página 2. Por quê? Porque as mulheres só poderiam votar se seus esposos, seus maridos assim permitissem. Então não era uma total liberdade de voto, né? E em 1934, a Constituição consagrou o princípio da igualdade entre os sexos, masculino e feminino, né? Homens e mulheres com os mesmos direitos. Será que isso, de fato, está acontecendo? De fato, isso é uma realidade? Eu acho que ainda não, né? E depois de 12 anos, tornou-se obrigatório o voto para as mulheres. Ou seja, depois de toda essa luta, depois de 12 anos, o voto para a mulher foi obrigatório, assim como para os homens. Então você vê um espaço de tempo muito grande. Isso nos mostra o quê? Nos mostra que a luta para que a mulher conseguisse hoje estar num cenário político foi muito grande, né? Foi a passos lentos, né? Vagarosos. Foi um trabalho e uma luta de mulheres muito intenso para que hoje nós estivéssemos aqui, podendo votar, podendo se candidatar, podendo estar no cenário político como homens, né? Como os homens assim têm direito. E depois, lá no finalzinho da live, eu vou estar citando algumas mulheres, né, que foram
percussoras, né, pioneiras no cenário político, porque eu acho legal a homenagem que a gente vai prestar a essas mulheres. Outro dado que eu achei interessantíssimo, antes de convidar aqui a nossa doutora Sandra, foi que, e eu vou estar passando aqui para vocês, é o seguinte: de 513 deputados federais, isso a gente vai falar no cenário político atual, tá? Nos últimos anos. De 513 deputados federais, hoje nós temos 77 deputadas e 436 deputados. Outro dado, de 81 senadores, nós temos 12 senadoras e 69 senadores. Outro ponto, dos 27 estados que nós temos no nosso Brasil, apenas, e isso me deixou muito assustada, temos apenas uma governadora mulher. Uma governadora. E eu até faço questão de citar o nome dela aqui, Fátima Bezerra, do Rio Grande do Norte. De 27 estados, nós temos uma governadora, a dona Fátima Bezerra. Os outros 26 são governadores homens. Isso é assustador. Eu pesquisei várias vezes essa notícia porque eu não conseguia acreditar. De 5.644 prefeituras, pasmem, temos 662 prefeitas e 4.982 prefeitos. E um dado que nos deu é que a maioria dessas prefeitas, elas são eleitas em municípios pequenos, municípios pobres. Muitas delas são mais qualificadas, né, do que outros prefeitos homens, mas elas são eleitas geralmente em municípios pequenos e municípios mais pobres. Então é um dado que, né, nos deixa assustados. Doutora Sandra, a senhora pode me enviar o convite aí para mim estar te aceitando aqui para a gente estar batendo aquele papo legal? A doutora Sandra, ela é advogada, né, especialista em direito eleitoral. Ela tem uma ONG também, né? Cadê a doutora Sandra? Júnior, vem aqui me ajudar a convidar ela aqui. Tem que mandar o convite. Isso, cadê? Para te mandar o convite lá. Sandra Lins. Sandra Lins, doutora Sandra Lins. Tá escrito aí? Os amigos dele não viram. Bota aqui, adicionar. Aí mandou. Ela já vai estar chegando aqui com a gente. Para a gente estar batendo esse papo aqui. Ela tem uma ONG também muito legal sobre a violência doméstica. Boa noite, doutora Sandra. Boa noite, tudo bem? A graça e a paz. Quero estar agradecendo já de início a presença da senhora, né, nessa live. E agradecendo, né, porque eu convidei a doutora Sandra e ela, assim, de prontamente, ela, né, aceitou e topou bater esse papo aqui comigo. Né? Doutora Sandra, eu estava falando aqui um pouquinho sobre o cenário, né, político. Sim. E é assustador, né, a desvantagem que a mulher tem no meio político. Como que a senhora enxerga isso? Boa noite a todos. Daiana Nascimento, muito obrigada pelo convite. Eu tenho um carinho muito grande por você e pela sua família. E esse tema é um ótimo tema para nós estarmos discutindo, debatendo, não é? Eu acredito que a informação e a conscientização da mulher do valor dela, do que ela pode fazer, isso tem impedido. Por isso que eu acho que esse tema que você levantou é importante, porque muitas das mulheres, elas não sabem o que elas podem fazer, como elas podem fazer, elas não sabem a importância delas, até porque muitas, elas recebem sempre uma crítica,
muitas elas recebem algo do tipo, isso não é coisa para mulher, não é? Então, nós estamos aqui para desmistificar isso. Esse nosso bate-papo, os homens são bem-vindos, mas são para as nossas meninas, para as nossas mulheres, para chamar a atenção delas, para elas verem que elas podem e como a política é interessante. É verdade. E hoje, atualmente, eu tenho visto que mulher está muito mais envolvida, né, em política, nesses assuntos, do que outrora, né? Outrora era, como a senhora disse, era um papo só para homens, não era o lugar, né, da mulher, não era na política. E hoje a gente está vendo que isso está mudando. Na sua opinião, tem alguma coisa por trás nisso? Houve um despertamento da mídia, da própria mulher? Eu tenho um ditado, né, popular muito conhecido que fala que cada um sabe aonde o calo aperta, não é? Então, nós como mulheres, dentro de casa, nós víamos problemas com os filhos para creche, aonde deixar o filho para trabalhar. Nós víamos problema quando precisávamos de um exame preventivo, quando precisava da maternidade, quando precisava algo relacionado à saúde, e a mulher começou a se mobilizar porque começou a apertar no calo dela, começou a mexer com os filhos, começou a mexer com os pais que já eram idosos, e ela procurou ter essa informação. Ela foi se informar. E quando ela passou a se informar, ela falou, peraí, isso daí é um papel de um vereador, isso é um papel de um prefeito, de um deputado. Então, o conhecimento é libertador. Quando a mulher começou a pesquisar, quando a mulher começou a conversar com a outra, e a outra saber que foi, que conseguiu. Quando as mulheres começaram a ter atitudes como essa sua, não é? De trazer informação, opa, eu posso. Então, o que fez a mulher se libertar, com certeza, é mulheres assim, como eu, você, como a minha amiga Raimunda, que entrou agora, que é uma mulher fantástica lá de Brasília, que trabalha no Ministério da Mulher, né? Então, uma pessoa que tem esse engajamento assim como a gente. Então, começou-se a despertar outras mulheres. Por isso que nós estamos a cada dia crescendo. É verdade. O meu intuito de fazer essa série com mulheres, né? Eu tive uma live segunda-feira falando sobre o abuso, né, e a exploração sexual infantil com 2 mulheres, né? Hoje estou tendo com a senhora, segunda-feira eu pretendo ter outra. Não é para me divulgar ou divulgar algo banal. É para divulgar a mulher, divulgar a força da mulher, né? Porque quando uma mulher se levanta, quando uma mulher se coloca na frente, eu acho que ela induz outras, né? Outrora eu também me espelhei e ainda me espelho em mulheres exemplares, né? Fortes, determinadas. E eu acho que muitas mulheres hoje, dentro de casa, estão precisando desse time, esse despertamento de falar assim, opa, eu posso, eu consigo, eu tenho essa capacidade. E muitas mulheres hoje ainda estão presas, né, debaixo de um jugo familiar, porque a gente fala que não, muitos falam que não, mas o machismo ainda é muito grande. Vivemos ainda num governo bem machista, né? Num Brasil, num país ainda bem machista. Como que a senhora vê esse Brasil meio que machista no meio da política? Eu vejo, como é que eu vou dizer? O Brasil, quando você fala um Brasil machista, existe espaço para todo mundo, não é? A questão é a questão de você saber que tem espaço para você. Então, assim, se você me permite, né? Eu tenho aqui uma amiga minha aqui, que eu vejo que entrou, a Francisca Leal. Gente, a Francisca é uma mulher mega guerreira. Eu tenho a Milena Almeida, fisioterapeuta,
essa mulher ela levanta outras mulheres, ela participa de um grupo chamado Coletes Rosas. Então, assim, elas estão ali para poder levar direito para outras mulheres. Eu tenho a minha amiga Joana Dark. Joana Dark, o que ela sai pedindo para fazer exames, para fazer cirurgia, é fantástico. Eu tenho aqui também a Lúcia Ribeiro, que eu tenho o prazer de ser minha prima. A Lúcia também é uma mulher que está engajada em levantar outras mulheres. Então, quando fala sobre a questão do machismo, é porque nós deixamos espaço para isso acontecer. Existe espaço para todas nós. Mas aonde você está? O que você está fazendo? Então, quando você chega em um determinado lugar e você sabe se impor, não é? É lógico que não estamos falando de briga, de discussão, dessas coisas todas, mas quando você sabe se impor, quando você sabe o seu direito, é completamente diferente. Então, existe, sim, o homem dentro da política, não é? Um número maior. Você estava passando alguns dados aí e nós vemos que a nossa população, 51,6% são mulheres. Então, mais nós somos 104 milhões de mulheres no Brasil. E o total de população é 203 milhões. Então, nós somos 51%. Se eu não for procurar um espaço para mim, esse espaço vai ser ocupado por quem? Esse espaço é ocupado pelos homens, porque nós viemos de uma sociedade patriarcal, que disseram que eu não podia, que eu não conseguia, que não era para mim. Como assim eu não posso? Sim, eu posso. Eu me capacitando, eu me formando. Então, existe, sim, esse resquício da sociedade patriarcal e digo mais, existe o medo do homem, porque, com certeza, eles sabem o potencial que nós temos. Eles sabem aonde nós podemos chegar. Então, está na hora de nós mudarmos isso. Através da informação, através da conscientização. Então, esse é o nosso papel. Existe machismo? Ok. Eles continuem no lugar deles e abrem ala, porque nós vamos passar lindas e belas e tomar o nosso lugar. Ah, maravilhosa, adorei. E uma pergunta que eu fico me questionando, a senhora falou aí muito bem, né? A maioria da população somos de mulheres. Eu fico me perguntando por que ainda tanta diferença entre cargos políticos, né? A mulher na sociedade política, né? Uma governadora, 26 governadores, será que a mulher ainda não tomou consciência de se apoiar, de ir à luta? Porque, como a senhora disse, nada melhor que uma mulher para entender a outra, né? A importância de exames, a importância de creches, a importância de escolas para os nossos filhos, importância essa que muitas das vezes fica esquecida. Então, será que está faltando um pouco dessa sororidade, né, que é uma palavra famosinha agora, né, das mulheres? Com certeza está faltando isso que nós começamos a fazer agora, o conscientizar as mulheres, não é? Eu estava também pesquisando alguns dados, algumas coisas. Vamos falar sobre... Posso falar sobre as eleições agora de 2020? Pode. Sim. Então, nós eleições para prefeito e para vereador, não é? Nós precisamos entender qual é a função do prefeito e do vereador. Porque muitas pessoas não sabem a diferença,
não é? E elas acham que o vereador faz o que o deputado faz. Então, deixa eu dizer para vocês relacionado a vereador. O vereador, ele fiscaliza as contas do prefeito, as contas da prefeitura, as contas da gestão, e ele cria propostas de lei para as atribuições do município. Vamos lá. O município, ele, dentro da estrutura do SUS, ele é responsável pelo hospital que cuida da saúde da mulher e pelas maternidades. É obrigação do município. Então, se eu tiver um homem, não estou dizendo que você não deva votar em um homem, eu estou trazendo dentro da mulher o que a mulher pode fazer. Todas nós, se não fomos mãe, se não parimos, se não sentimos a dor do parto, nós tivemos alguém. Quem melhor do que uma mulher para poder prestar atenção se o dinheiro da saúde está indo para o hospital infantil, para o hospital da mulher e para a maternidade, né? Porque eu volto a dizer, nós sabemos aonde o nosso calo aperta. Quem melhor do que uma mulher para prestar atenção que é obrigação da prefeitura cuidar das creches e das escolas de ensino fundamental? Você tem 3 filhos lindos. Eu estava falando até para minha filha, eu sempre brinquei com seu esposo, que eu queria pegar o seu menor para mim. Ele é muito fofo. Mas você tem 3 filhos, você sabe a dificuldade que é se você não tiver uma creche ou se, porventura, aquela creche não tiver alimentação adequada, o ambiente adequado. Então, quem melhor do que uma mulher para poder fiscalizar aquilo, não é? Então, nós precisamos saber, sim, nos inteirar, sim, para que nós vamos votar? O que nós vamos votar? Quem melhor do que uma mulher para poder entender a outra? E, se você me permite, eu gostaria de fazer um parêntese sobre essa questão que nós estamos vivendo nesse momento de pandemia, não é? Não estamos podendo sair de casa, muitas mulheres são autônomas, e o governo liberou uma verba de R$600 para algumas pessoas e até 1.200 para outras pessoas. Ok. Só que até o dinheiro chegar, até você conseguir alguma coisa, passou-se aperto. E eu vi mulheres, uma olhando para a outra e dividindo o pouco que tinha. Dividindo leite, dividindo pão. Eu tenho, em Caxias, eu sou evangélica, né? Nós temos em Caxias uma mãe de santo, uma espírita, ela conseguiu uma doação e ela falou: o que eu vou fazer com essa doação de cestas básicas? E ela procurou uma pastora que tem uma igreja em uma comunidade e ela doou aquelas cestas básicas. E ela foi junto com o pessoal dela e levou para a igreja aquelas cestas básicas. E a pastora recebeu e distribuíram juntos. Olha a questão da união, que é para fazer o bem ao próximo. Tempos depois, aquela senhora, né, líder espírita, ela contraiu esse coronavírus. E essa pastora foi lá para poder ajudar, foi para poder cuidar, não é? Então, eu digo para vocês, não se escandalizem, tá? Não se escandalizem, mas às vezes colocam uma rivalidade entre a gente, porque sabem que se nós nos unirmos, a gente vai longe. Tem um ditado muito engraçado que diz, não é? Que a mulher
ela ainda não dominou o mundo porque ela não escolheu a roupa que ela vai. Meninas, bote um pretinho básico, bota um chinelinho, prende o cabelo e vamos dominar, não é? Eu vi aqui, só para terminar esse bloco dessa pergunta, não é? Falando sobre política. O que é política? O que é política? Política é a arte ou a ciência da organização, direção e administração de nações ou estados. Aí eu pergunto, que mulher não sabe organizar, dirigir e administrar? Gente, esse mundo é pra gente. Isso é pra gente. Então, assim, devemos sim respeitar os homens, não vamos tratar e fazer de forma diferente, né? Vamos fazer de forma diferente com o que fizeram conosco. Mas esse mundo é pra gente. Esse lugar é nosso. Então, vamos tomar posse. Vamos tomar posse. É verdade. Aqui, deixando bem claro que aqui a gente não está levantando uma bandeira feminista que mulher pode tudo e homem não pode nada, não, tá? Aqui a gente está falando sobre igualdade. A igualdade. Sim. E um caso que a doutora Sandra botou e pontuou muito legal, aqui no município de Nova Iguaçu, a qual eu moro, nós temos 17 vereadores e apenas uma vereadora. Entre 16 homens existe uma vereadora. E, por coincidência, aqui a gente não tem uma delegacia da mulher, doutora Sandra. Nós não temos uma delegacia da mulher. Aqui nós não temos uma delegacia da criança e do adolescente. A gente não tem. Aqui falta aquele olhar, né, de atenção para as necessidades da mulher. Creche aqui é artigo de luxo. Então, são detalhes que eu costumo falar. Será que essa mulher, ela não está trabalhando? Não, é porque, de repente, fica muito difícil ela ser ouvida, né, por 16 homens. Só ela falando como uma voz feminina. Então, por isso a importância de outras se levantarem, né, estarem aqui e dizer, não é só eu, não. Eu quero que você também tome a consciência da importância que você tem no meio político, não é verdade? Sim, sim. Nós precisamos, sim, prestar atenção nisso. Você está falando sobre Nova Iguaçu, não é? A minha igreja, ela é em Nova Iguaçu, e nós fizemos algumas palestras no mês de março, no Dia Internacional da Mulher, não é? E foi uma programação muito bonita, e eu estava falando sobre o direito das mulheres, e eu falei sobre a parada segura, não é? A parada segura é uma lei em que, a partir das 22 horas, o motorista ele é obrigado a parar no melhor local onde a mulher achar, né, seguro para ela descer. E aí as mulheres perguntaram, mas existe isso? Eu falei, existe. E as mulheres não sabiam. E aí eu fui pesquisar e eu descobri o seguinte, existe uma lei federal que foi denominada essa questão de parada segura. Só que quem vai delimitar sobre o transporte urbano, se for intermunicipal, é o Estado. Se for dentro da prefeitura, se for municipal, é a prefeitura. Então, precisa que o poder público ali, a Alerj, ou então a Câmara de Vereadores, crie uma lei. E o Estado do Rio criou essa lei falando sobre a parada segura pelos ônibus intermunicipais. Ok. O município do Rio, que é onde eu estou morando hoje, criou uma determinação. Ok. Nova Iguaçu não criou. Nova Iguaçu não tem isso. Então, eu queria deixar essa sugestão para você que mora em Nova Iguaçu. Então, existe uma lei que precisa ser normatizada
pela Câmara de Vereadores. Nós somos mulheres, nós sabemos o que é andar na rua depois das 10 da noite, vindo do trabalho, vindo da igreja, não é? Vindo da onde for. Às vezes precisamos sair para ir a algum lugar. Então, esse direito, as mulheres de Nova Iguaçu não têm uma lei que respalde elas. Nós sabemos que os motoristas de ônibus, muitos são muito solícitos, mas tem uns que são rabugentos e são terríveis, não é? Vamos ser realistas. Então, quando eu tenho uma lei, isso é coisa de mulher, a mulher barraqueira não, mulher não é barraqueira, porque se tem uma lei em Nova Iguaçu falando sobre isso, e se o motorista não parar, né? Se o motorista não parar, você vai poder reclamar, você vai poder falar, e todas as mulheres, elas vão se levantar a seu favor. Uma coisa que eu queria falar para as mulheres aqui, nós trabalhamos com mulheres em situação de violência, não é? Você criou aí um projeto que fala sobre que a criança tem que ser amada, que a criança tem que ser respeitada. Eu sei por que você criou isso. Você trabalha como uma líder de crianças. Você conhece várias crianças, várias mães, e essas pessoas te confidenciam as coisas. Coisas que nós não podemos trazer aqui. Mas quando você tem aquele conhecimento, o que você faz? Você se levantou, criou um projeto e você está como lançando sementinhas, falando sobre preste atenção, se o seu filho mudou o comportamento, mãezinha, preste atenção na escola. Então, você está fazendo um trabalho porque você ouviu de mães alguma coisa que está acontecendo. Então, eu queria chamar as mulheres para quando uma gritar, ai, socorre. Quando uma se levantar para fazer alguma coisa, mas a Daiana do nada está falando que criança tem que ser amada e respeitada. Ela tirou isso da onde? Ah, não, ela estava sem fazer nada. Não, ela não estava sem fazer nada, porque não para. Assim como todas nós mulheres, não é? Então, Daiana, vem cá. Você está precisando de ajuda? Como é que eu divulgo esse trabalho? O que eu vou falar? Não é? O que eu preciso? O que você precisa? Então, vamos nos unir. Quando uma mulher levantar uma bandeira, ela não levantou à toa. Dados nós temos. Nós não podemos falar de alguma coisa, né? O que veio até nós, porque senão as pessoas não falam. Então, realmente, as crianças têm que ser amadas, as crianças têm que ser respeitadas. Eu gosto muito dessa bandeira que você levantou, porque quando nós estamos com igreja e lidamos, não só com igreja, mas como líder de criança, professoras, não é? Nós sabemos de coisa e que precisam ser mudadas. Então, você foi uma que se levantou nessa área para mudar. Então, deixa eu me juntar à Daiana para poder ver. Daiana Nascimento, como é que é? O que você está precisando? Eu vou levar você para uma palestra, eu vou levar você para poder conversar com uma mãe, eu vou levar alguma coisa, eu vou te ajudar. Então, mulheres, vamos nos unir, vamos ver as bandeiras que as mulheres têm, vamos estar juntos. Eu estou aqui também, se me permite, com a apóstola Vilma Silva, é uma liderança fantástica de mulheres, não é? E ela dá cursos que a gente fala, que nós podemos falar assim, empoderamento. As pessoas acham que empoderamento é coisa ruim, não. É dizer para elas, vocês podem, é dizer para elas, eu estou contigo, é um aconselhamento. Então, assim, procurem pessoas que levantaram uma bandeira e se unam a elas. Vamos nós, mulheres, nos unir
e não deixa ninguém falar nada diferente, não é? Eu aqui, como advogada, mais uma vez, me coloco à disposição, Daiana, o que você precisar dentro desse seu projeto. Nós sabemos que estamos aí enfrentando inimigos, não é? Dentro de casa, e às vezes eu sei que as pessoas falam as coisas para você e você às vezes se sente sozinha, e às vezes você precisa de um mecanismo para fazer alguma coisa. Então, gente, procura conhecer esse trabalho que a Daiana Nascimento está fazendo. Não é porque eu estou aqui junto com ela, porque quem me conhece sabe que eu sou mega sincero, mas nós temos que cuidar das nossas crianças. Elas merecem respeito, elas merecem carinho. E, Daiana, mais uma vez, parabéns por esse trabalho que você está fazendo com as crianças. Muito obrigada, doutora Sandra. A senhora falou algo assim muito importante que eu sinto na pele, né? A senhora também, eu acho que sente, né? Porque a gente, quando trabalha com projeto, a gente sente esse individualismo. Na live passada, eu dei um time dos governos, né? Governantes ajudarem os pequenos projetos, porque são projetos que muitas das vezes estão sozinhos, lutando sozinho. E a importância de uma prefeitura, de um governo, vereadores estarem juntos com esse projeto é muito bacana, mas o que a gente vê é o individualismo do ser humano. Eu quero fazer, eu quero me divulgar e eu não posso te ajudar porque senão eu vou estar te divulgando. E a gente não trabalha dessa forma, né? A gente está aqui porque a gente tem um ideal, a gente acredita em coisas e a gente luta por essas coisas. Então, a importância dos governos estarem presentes em pequenos projetos, em ONGs, igual a lei que a senhora falou, vereadores estão preocupados em pintar ônibus para que as pessoas vejam, mas em brigar por essas leis, essas leis que nos ajudam, que ajudam outras mulheres, isso não está preocupado porque de repente não vai ser visto, né? Não é alguma coisa que ganhe mídia como ir lá e pintar um ponto de ônibus, botar uma cobertura, isso é visto e eles estão preocupados com isso. Dentro desse meu bate-papo aqui, sobre ONGs e projetos, eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre a sua ONG. A senhora, né, tem uma ONG, né, Manumit, que ela trabalha com a violência doméstica, com as minorias, e é um trabalho lindíssimo. Eu queria que a senhora, total liberdade para a senhora falar um pouquinho da sua ONG. Essa ONG, né, Manumitir Cidadania, nós começamos a trabalhar, inclusive o seu esposo, Nascimento Júnior, ele começou junto com a gente, não é? E nós estávamos vendo a necessidade das pessoas, porque sempre tem alguém precisando de alguma coisa e nós sabemos aonde ir e as pessoas não sabem. Então, nós começamos a unir, não é? Quem tinha para oferecer com quem precisava. Então, nós tínhamos dentro do governo do estado, nós tínhamos dentro de algumas prefeituras, algumas portas que nós chegávamos lá e cobrávamos. É a questão de você sair da sua zona de conforto e ir cobrar. Como mulher, né? Como mulher, as mulheres elas chegavam e confidenciavam a nós, assim como confidenciam a você, coisas que acontecem dentro de suas casas. Então, o que nós podemos ajudar? Como é que nós podemos fazer? E aí nós começamos a ajudar. Como negra, muitas pessoas, muitas mulheres negras, elas vinham até e começou a aparecer a questão das minorias. Então, nós falamos sobre vários segmentos da sociedade, vários cidadãos, não interessa a opção sexual, não interessa a cor,
Não interessa a religião. Ele é um cidadão, ele tem direito, ele tem que ser defendido e tem que ser respeitado. Então, essas pessoas começaram a nos procurar e nós começamos a ajudar. Começamos a ajudar mulheres, através de mulheres que ajudam mulheres. Então, se tem alguém precisando de um emprego, eu vou pedir a quem? Eu vou chegar para uma mulher, se ela é dona de algum estabelecimento, eu vou falar com ela, eu vou pedir a ela, não é? Se de repente alguém precisa de uma cesta básica, eu ligo para 4, 5 mulheres e falo, preciso montar uma cesta básica. Que mulher não vai tirar 1 quilo, né? 1 quilo do seu para poder juntar? Não estou dizendo que os homens, que eles não ajudam. Até porque a nossa intenção não é dizer que homem não ajuda, como eu falei para você aqui, o seu esposo, ele ajudou bastante. Ele esteve junto com a gente, não é? Mas hoje, nós estamos trabalhando dessa forma com essas mulheres que estão em situação de violência. Dia desses, eu estava conversando com uma pessoa falando isso, sobre Nova Iguaçu não ter uma delegacia da mulher. E aí nós tivemos algumas mulheres que nos procuraram em situação de violência. Vamos levar essa mulher para onde? Leva para a delegacia. A lei diz que a mulher ela tem que ser atendida por uma agente de segurança mulher. Porque a mulher ela vai falar de estupro. A mulher ela vai falar de um empurrão que ela levou e aquilo ofendeu ela. Aí você vai falar para uma pessoa, um empurrão só. Aquela mulher vai falar de uma palavra, de um xingamento, que às vezes ela foi chamada de feia. E aquilo, naquele momento, dentro do contexto, foi uma coisa ruim para ela. Então, nós mulheres conseguimos entender isso. Então, essa questão da nossa ONG, Manumitir Cidadania. Manumitir significa libertar, colocar em prática a cidadania. Então, nós chegamos para aquela pessoa, independente de religião, independente de cor, de opção sexual, falou, olha só, a sua cidadania, o seu direito é esse. Então, você tem direito a quê? Você tem direito à creche? É dessa forma. Vai procurar o conselho tutelar, você vai procurar a defensoria pública, você vai despertar e libertar o que está dentro dela para ela correr atrás. Então, assim, o nosso trabalho tem sido esse de conscientização. O nosso trabalho tem sido esse de chamar outras mulheres e falar, olha só, você não está vendo ali o que a pessoa está passando? Olha, quando gritar, você, né, você socorre. Antigamente tinha um ditado que falava, em briga de marido e mulher, não mete a colher. Ninguém mete a colher. Mete a colher, sim. Um dia eu fiz uma postagem e uma grande amiga minha ficou um tanto escandalizada. Porque eu falei, em briga de marido e mulher, você mete a colher, você mete a vassoura, você mete a panela, você tem que defender. Por quê? Quem gosta de bater, gosta de apanhar. Gente, olha só, não estou incitando a violência, não. Tá? Não estou falando que é para você ir lá e bater na pessoa. Eu estou fazendo uma... Me fugiu aqui a palavra, né? Sobre essa... Um alerta. É um paralelo. Eu estou fazendo um paralelo sobre o ditado que dizia, em briga de marido e mulher, não mete a colher. Mete a colher, sim. Você vai lá, você fala alguma coisa, não é? Por exemplo, eu sei de pessoas que chegaram até você e fizeram alguma reclamação sobre a questão dos filhos que estão passando por algum tipo de situação.
não necessariamente violência sexual, existe alguns que estão, mas de repente é uma agressão, é um xingamento, é alguma coisa, e aí as pessoas te procuraram e você foi fazer alguma coisa. É isso que nós temos que falar com as mulheres. A nossa ONG é isso que ela faz, um trabalho de conscientização. Você pode ajudar? Ajuda. É ir bater na porta de quem tem que fazer, não é? Eu tenho também aqui uma grande amiga que entrou aqui, Evandelina. Ela tem um grupo, me desculpe não saber o nome direito, assim, das danças dele, né? Mas eu acho, me perdoa, amiga, se eu não souber falar, que eu não entendo. Mas eu acho, não sei se é afoxé, alguma coisa, é uma batida, aquela questão de do negro, entendeu? E aí ela vende aquelas comidas típicas, muito bem temperadas, e ela chama aquelas meninas, ela traz para ela e ela faz o quê? Não é? Ela chega e ela fala: olha, você é bonita, não se corrompe, não se prostitui, faz um curso, faz alguma coisa. Então, a nossa função da nossa ONG é essa. Como é a função, né, sua e dessas outras meninas? Eu quero lembrar o nome do grupo dela, eu vou procurar, porque eu acho muito, muito bom o trabalho que ela faz com essas meninas, com esse pessoal. Está aqui na ponta da língua, mas não sai. Mas eu vou achar. Então, esse é o nosso trabalho. É isso que a gente faz, essa conscientização. Um ponto que a senhora tocou muito importante, a senhora falou que é evangélica, eu também sou, né? Quando a gente se coloca como evangélico e se coloca também defendendo minorias, meio que muita gente fica escandalizado. Abaixa um pouquinho. Muita gente fica escandalizado pelo fato de, nossa, ela é evangélica e vai brigar por homossexuais? Nossa, ela é evangélica e vai brigar por lésbicas, sabe? Se coloca assim. Só que o que eu vejo é que quando a gente fala de política, e eu queria deixar isso bem claro, quando a gente fala de política, a gente está defendendo o cidadão, entendeu? A gente está defendendo pessoas, direitos de pessoas, direitos de cidadão. Independente se ele é homossexual, se ele é mulher, se ele é homem, se ele é negro, se ele é branco, independente de qualquer coisa, ele é cidadão e a gente está defendendo direitos de cidadão. Hoje o mundo, né, a população está muito dividida, né? Homens, mulheres, né, LGBTs, pessoas negras, pessoas brancas, evangélicos, do candomblé, tudo se divide muito. E na vida política, a gente não pode ter essa divisão. Na vida política, a gente tem que votar e procurar pessoas, eleger pessoas que têm propósito de fazer pelo cidadão como um geral. Não porque, eu sou evangélica, eu vou brigar pelos evangélicos. E o resto da população? E o resto dos cidadãos não tem direito a mais nada? É isso que a população tem que se conscientizar e entender. Vamos eleger pessoas que têm propostas para os cidadãos como no geral, né? Para a população como no geral, não é verdade? Sim, sim. Achei aqui o nome aqui do grupo. Imalê e Fé, não é? E aí a Val, né? A Val, ela tem na Praça do Pacificador um acarajé maravilhoso, que as pessoas comem acarajé. Gente, não é? Nós evangélicos, vamos estudar mais a Bíblia, tá? Uma coisa não tem nada a ver com a outra, não é? E existem pessoas maravilhosas em todos os lugares, existem pessoas maravilhosas que estão precisando da nossa ajuda.
nós não podemos, volto a dizer, quando colocam entre nós essa divisão é porque sabe que se nós nos unirmos, nós vamos longe. E a gente precisa se unir, não é? É como cidadão, a gente precisa ter a consciência de que nós temos que cuidar de todo mundo. Eu não posso, como evangélica, às vezes as pessoas falam assim, mas você é pastora? Eu falei, qual o problema? Qual o problema? Não, mas é você negra, você mulher. Eu falei, gente, olha só, eu não estou aqui para pensar no meu umbigo. Porque se eu ficar quieta enquanto tem alguém sendo oprimido, aquela opressão um dia vai chegar a mim. Quando eu falei, quando acontecer alguma coisa, grita, vocês já viram, não é? Como não existe união maior no brasileiro, não existe quando alguém grita assim, vai descer, motorista! Gente, aquilo ali é uma expressão de união, que todo mundo vai descer, vai descer, vai descer. É isso que eu quero. É isso que nós precisamos. É um gritar para o prefeito. Aí, seu prefeito, cadê meu direito? Aí todo mundo, cadê o direito dele? Cadê o direito dele? E aí, vereador, você que tem que fazer uma indicação de projeto de lei de alguma coisa, cadê meu direito? Cadê o direito dele? Cadê o direito dele? Então, é isso que nós temos que fazer, não é? Porque se hoje, né, um terreiro, ele sofre uma perseguição ou acontece alguma coisa e eu fico feliz com aquilo e eu me omito, aquilo vai chegar à minha igreja. Se hoje alguém que tem uma opção diferente, né, uma opção diferente sexual que a minha, sofre alguma coisa, daqui a pouco eu, mulher, eu vou estar sofrendo aquilo. Então, eu digo o seguinte, eu tenho a minha postura como pastora, o que não é o caso aqui, não é? Mas a minha obrigação, eu amo o pecador. Não sou eu que estou dizendo que é pecado, é a Bíblia. A Bíblia diz e está lá. Não sou eu que estou dizendo, não é? A Bíblia está dizendo. Mas eu não amo o pecado, eu amo o pecador. Eu não estou dizendo que a pessoa está pecando, porque tem coisas que eu, quando não amo o próximo, eu estou pecando, quando eu não ajudo o próximo, entendeu? Então, assim, nós temos que nos mobilizar desse jeito. É gritar, estilo, vai descer, é a mulher dentro do ônibus. Mesmo que ainda não tenha lei, espero que isso venha acontecer em Nova Iguaçu. Para aqui, motorista, não vou parar. Vai parar sim, vai! É isso que nós precisamos, dessa mobilização. Doutora, se eu estiver falando demais, você fala, tá? Não, fique à vontade. Está sendo maravilhoso o bate-papo. Nós estamos num momento meio que difícil, né? Pandemia, quarentena, estamos trancados dentro de casa, né? E isso mexe muito com a violência doméstica, né? Porque vítimas estão presas dentro de casa com seus agressores. E como eu disse aqui, aqui em Nova Iguaçu não temos uma delegacia da mulher, uma delegacia especializada para atender as mulheres. Eu queria que a senhora, como advogada, né, desse assim, uma orientação para mulheres que estão sendo vítimas de violência doméstica nesse momento de pandemia. No outro dia, eu acho que eu cheguei a postar nos meus status, né, nas minhas redes sociais, um vídeo bem bacana que simulava uma mulher que tinha acabado de sofrer a violência e liga, né, como se fosse para uma pizzaria, mas na verdade está falando com um agente policial. E ali ela fala, né, eu quero uma pizza. E ele, senhora, você está ligando para a delegacia. Ela, eu sei. Então, esse vídeo, ele mostra, dá orientações e caminhos de como a mulher pode tentar se defender.
Porque nesse momento é muito difícil, porque é como a senhora disse, muitos têm aquilo na mente. Briga de marido e mulher não se mete a colher. Mas hoje, né, vizinhos, né, vizinhas, aí, se você escutar alguma coisa e ver que, né, uma mulher está sofrendo violência, está sendo ferida dentro do seu íntimo, você pode também denunciar. Você não precisa esperar essa mulher denunciar, você pode denunciar, né, esse agressor. E não estamos falando aqui só de violência física, não. Sabemos que tem mulheres que sofrem terríveis violências psicológicas, violências financeiras, violências que deixam a mulher abaixo do chão. E a mulher não consegue sair desse ciclo vicioso que ela está, porque justamente a sua autoestima foi abalada. Eu queria que a senhora deixasse uma orientação como advogada de como a mulher pode proceder caso esteja sendo vítima de violência doméstica. Tá. Eu quero falar então para essas mulheres. Vocês não estão sozinhas. Então, não pense que você merece, não pense que vai mudar, porque se fosse para mudar, nem teria começado, não é? E não pense que você não vai conseguir se reerguer. Às vezes, as mulheres, elas pensam com quem eu vou falar. É impossível você não ter ninguém em quem você confie. Então, procure alguém que você confie, alguém vai ter, não é? Nós não podemos sair, como diz aí, explanando as coisas, não é? Nós não podemos sair explanando as coisas, mas nós temos que ter alguém que a gente confie, ter alguém que realmente vá fazer alguma coisa. Então, primeiro, você não está sozinha. Existiu, né, essa mulher que ligou para uma pizzaria, não é? Ela poderia ter ligado para qualquer um outro lugar, não é? Eu tenho a página da minha ONG, eu tenho a minha página Doutora Sandra Lins, eu tenho o meu perfil e eu estou à disposição para o que precisar. Vocês conhecem alguma liderança, vocês conhecem alguém, e deixa eu falar uma coisa para vocês, não é para denunciar, para divorciar ou para a pessoa ficar presa. É denunciar para mudar. Porque aquela pessoa vai falar, opa, eu estou errado. E aí vai entrar porque as pessoas pensam que denunciou, foi preso e acabou. Não! Você pode amar o seu marido, não é vergonha. Amar o seu marido não é vergonha. E muitas das vezes ele está precisando de um aconselhamento, de uma ajuda porque bebe, mas bebe por quê? Porque está desempregado e vai chegar em casa sem o quê para a mulher? Sem o quê para os filhos? Nada justifica uma agressão. Nada justifica. Mas ninguém agride do nada. Tem um motivo? Se tem um motivo, nada tem um motivo, né? Tem um porquê aquela pessoa está fazendo aquilo. Então, vamos ver. Tem como resolver? Tem como. Não tem como resolver? Aí é uma outra questão. Então, o fato de denunciar não quer dizer que você vai ter que divorciar ou não quer dizer que ele vai ficar preso. Mas você precisa se libertar disso que está te fazendo mal. Você tem que se amar primeiro, não é? Então, procure uma ajuda, procure, quando eu falo, eu poderia falar para vocês assim, procure uma igreja, procure uma liderança espiritual. Procura um padre, procura um pastor, procura, se você for de uma outra religião, uma mãe de santo, procura o seu líder. Fale naquele momento. A gente costuma falar de igreja, porque a igreja tem mais esse um cunho social que eu entendo,
das outras, né, eu não entendo tão bem. Então, assim, denuncie. Quando fala denunciar, não é, volto a dizer, vou ser redundante, não é denunciar para separar, não é denunciar para divórcio, para a pessoa ser presa, é denunciar para parar o que está acontecendo com você. Né? Você, mulher, você não precisa ser agredida, você não precisa tem a questão da violência patrimonial, não é? Eu tenho mulheres que elas vendiam cosméticos, que eu não vou fazer propaganda de ninguém, né? Elas vendiam cosméticos, elas vendiam bijuteria, e aí elas precisam ter um nome limpo, e o marido pegou, comprou alguma coisa no cartão e não pagou. Usou o cheque especial, ela ficou com o nome sujo, ela não pode mais vender os cosméticos dela. A lei tipifica isso como violência patrimonial, entendeu? Então, o sujeito tem que pagar. Ele tem que pagar aquela sua dívida. Ah, mas eu vou na delegacia só para isso? Olha, no primeiro empurrão, mostre que você não vai deixar ir para frente. E se já houve o primeiro empurrão, se já houve o primeiro tapa, dê um basta. Procure ajuda, ligue para alguém, fale, grite. E vou falar para nós, pessoas que não estamos sendo agredidas. Eu não admito que depois que aconteça uma desgraça, as pessoas vêm e falam assim, eu bem que notei, qualquer dia desse eu vou pegar um político desse que está lá em Brasília e vou oferecer um projeto de lei, apesar de que o Código Penal já diz que aquele que por ação ou omissão pratica o crime. Então, quando eu ver as pessoas falarem, eu bem que notei que ela estava estranha, eu bem que notei que ela estava roxa, eu vou denunciar você. Porque se você notou, por que não fez alguma coisa? Né? Vamos ter mais amor, vamos ajudar. E mulheres, não viva dessa forma, tá bom? Daiana está aí também, para poder ajudar também, pode procurar a Daiana, entendeu? Não vivam, minhas queridas, vocês não merecem isso. Procurem a mim, procure a Daiana, procure outras pessoas, com certeza tem alguém disposto a ajudar. Respondi o que você perguntou? Respondidíssimo. Muitas das vezes as pessoas costumam falar, né? Ah, apanha porque gosta. Tá com ele, então é porque gosta de apanhar. E eu estava falando no outro dia que só quem está dentro de uma agressão sabe o que é uma agressão. É um ciclo que muitas das vezes não tem. Essa mulher não tem saída, ela se vê sem saída. Por isso a importância de projetos como a ONG da doutora, né, projetos que ajudem essas mulheres a saírem desse ciclo vicioso. Eu estava comentando no outro dia com um amigo, eu falei, eu como cidadã e como mulher, eu creio e eu acho e eu acredito que governos, prefeituras deveriam ser obrigadas a auxiliar mulheres vítimas de violência doméstica que saem dessa violência, mas não tem para onde ir, não tem trabalho, não tem apoio familiar. Então, assim, o governo, a sociedade tinha por dever ajudar essa mulher para ela conseguir sair desse ciclo vicioso, porque às vezes é fácil para quem não está vivendo, né? Nós somos mulheres, né, fortes, e a gente diz assim, eu não admito que homem me encoste. Mas tem mulheres que estão com a autoestima bem baixa, são mulheres sofridas, às vezes não se ama e acha que ama o outro. Mas eu digo para você, mulher, como a doutora Sandra Lins falou, você não está sozinha, né? Você tem ONGs, você tem projetos, você tem mulheres. Procure alguém que você possa confiar para que venha te ajudar. Já que falta auxílio dos governos, né? Governos poderiam ajudar
ONGs e projetos, mas nem isso eles fazem. Já que falta essa ajuda, procure alguém que possa te ajudar, alguém que te dê uma direção, alguém que te auxilie, mas saia da violência doméstica. Saia desse ciclo vicioso. Está começando com, você não pode usar essa roupa, você não vai sair com essa roupa, e rasga a tua blusa, te deixa trancada dentro de casa, você vai falar alguma coisa, toma um beliscão. É assim que começa, né? E daí para um homicídio, né, um feminicídio, é 2 pulos. Então, mulher, não fique calada, não se cale. Lembrando que a doutora Sandra Lins falou, né, relembrando aqui, você que se omite também está cometendo crime. Então, se você sabe, se você está vendo, não se omita. Faça alguma coisa para ajudar essa mulher. Doutora Sandra Lins, por mim, eu ficava batendo um papo com a senhora a noite toda aqui, porque o papo está muito bom, né? Mas a live tem um horário, né? Eu queria, assim, para a senhora fechar, deixar esse espaço livre para a senhora dar suas considerações finais aí, deixar um recado para a mulherada. Tá. Eu gostaria de agradecer também. Falei muitas mulheres amigas nessa luta que a gente está, que está entrando aqui, está com a gente. Eu tenho a Ana Paula, né? Ana Paula Santana, que é uma liderança aqui da Zona Oeste, e ela faz esse trabalho também com essas mulheres que às vezes ela sai da casa dela para pedir uma cesta básica para cuidar de uma que está brigando, para poder, e não ganha nada com isso, não é? E arrumar um emprego, arrumar alguma coisa. Então, olha, parabéns. Nós temos também, né, a Ana Cristina. Ana Cristina, ela é uma pessoa, ela é de Itaboraí, é uma pessoa também que está, né, nessa mobilização, ajudando mulheres dentro da profissão, e ela tem uma página dela, e você vê, olha quantas mulheres nós temos aqui igual a nós, que estão fazendo isso. Então, gostaria de parabenizar cada uma de vocês, né? Nós temos aqui Cristiane Machado, nós temos a Rosilene. Então, mulheres, olha só, eu sei quem são vocês, nós estamos juntos, não é de hoje, não é? Não é só eu e a Dayana Nascimento. Eu me coloco, vou me colocar sempre à disposição. Se vocês precisarem, podem mandar mensagem, podem ligar. Vamos nos unir, vamos estar juntos, e isso é importante. Não deixa ninguém dizer que você não é capaz, que você não pode. E, Dayana, deixa eu falar uma coisa para você. Faça uma mobilização dentro de Nova Iguaçu, porque eu vou para Nova Iguaçu de transporte público. Então, eu preciso que vocês se mobilizem para ter uma lei que vai dizer que quando eu sair da minha igreja às 10 horas da noite, o motorista tem que parar para mim aonde eu quiser. Precisa ser regulamentado isso. Então, o pedido que eu te faço, tá? Dá um jeito nisso aí. Você já tem trabalho demais, mas levanta aí essa bandeira para gente. Outra questão, essa questão da delegacia da mulher, não é? Nós precisamos que tenha, porque como é que eu vou ajudar as mulheres? Então, assim, eu fico muito feliz por você estar se disponibilizando. Eu jogo a bola, jogo nos seus peitos para você procurar, porque você é daí, porque você conhece muita gente, você conhece muitas mulheres. Então, assim, fazer essa mobilização para cobrar essa delegacia. Disposição para o que você precisar, tá bom?
Tá bom, doutora, muito obrigada, tá, pela sua participação, pelo seu carinho, né? Eu sei que a agenda da senhora aí é corridíssima, mas abriu uma vaguinha aí para a Dayana. Muito obrigada, tá, doutora? Pode contar comigo também para o que precisar. Obrigada. Um beijo. Beijo, beijo. Gente, orientações, então vou deixar ela marcada aqui, é só você ir lá, entrar nas redes sociais dela, né? E se comunicar, né? Falar. A verdade, ela liberta, então se liberte, seja liberta. E eu tinha falado que eu ia deixa eu botar o celular aqui, porque na hora que a doutora estava falando, eu não consegui ficar com ele aqui. Deixa eu ver se eu consigo botar aqui. Bota aqui pra mim, Júnior. Vai, bota aqui. Voltei, tá bom. Oi, voltei. O celular caiu aqui, gente. Vamos lá. Eu tinha falado que ia citar alguns nomes de mulheres pioneiras, né, nesse mundo, nesses cargos políticos, e eu vou estar citando agora porque eu acho bem bacana a gente homenageá-las, né? Joana Cacilda, primeira vereadora. Luzia Alzira, primeira prefeita. Carlota Pereira, primeira deputada. Eunice Mafalda, primeira senadora. Laélia Contreiras, primeira senadora negra. Yolanda Ferreira, primeira governadora. Ellen Grace, a primeira ministra do Supremo Tribunal Federal. Esté Figueiredo, primeira ministra do Executivo. Dilma Rousseff, primeira presidente. Raquel Elias, primeira procuradora-geral da República. Então, essas mulheres foram as pioneiras, as que abriram espaço para que outras viessem e estivessem tendo vez e voz, né? Gente, eu quero agradecer muitíssimo, né, o sucesso dessa live, né, o pessoal que estava aí assistindo a gente até agora. Eu espero que o bate-papo tenha sido esclarecedor. Como eu falei lá no começo, o nosso intuito aqui não é a divulgação, me promover ou me divulgar. Eu quero mostrar para você, mulher, que você é capaz. Eu quero mostrar para você, mulher, que você pode. Eu quero mostrar para você, mulher, que o seu lugar é onde você desejar estar. Aquilo que você lutar e almejar é ali que você tem que estar. Então, que você venha a ser determinada, forte, não permita que ninguém diga ao contrário. Tenha isso na sua mente, né? A sua autoestima elevada. Acorde pela manhã, se olhe no espelho e diga: eu posso, eu consigo, né? Eu sou forte. Porque se você não se elevar e esperar pelos outros, não vai vir essas palavras. Então, primeiro você tem que se autoafirmar, primeiro você tem que se amar, primeiro você tem que se respeitar para que isso flua para outras pessoas e esses sentimentos sejam partilhados de outras pessoas. Lembrando aqui que segunda-feira eu vou ter outra live dessas séries aí de mulheres, né? Mulheres fortes e determinadas. E segunda-feira eu tô fechando aí a agenda com uma mulher forte, determinada, guerreira, que eu admiro demais. Não vou botar aqui, não vou falar agora não, entendeu? Daqui a pouco vocês vão ver nos flyers aí das redes sociais. E segunda-feira a gente vai estar falando sobre o empoderamento feminino. Lembrando que empoderamento feminino não tem nada a ver com aquele negócio de, né, mulheres podem mais do que os homens. Não, aqui a gente trabalha pela igualdade, né? Coisas que a gente tem conquistado, mas que ainda precisam ser lutadas e revistas. A gente ainda está caminhando a passos de bebê, mas a gente está nessa luta aí e por isso eu quero botar mulheres fortes, para que você veja os testemunhos, para que você ouça as falas e diga assim: poxa, eu me espelho nessa mulher, eu quero ser assim, eu identifiquei em mim
essa força que ela falou. Então, eu vou à luta, eu vou em frente, eu vou conquistar também. É esse o meu intuito para você, mulher. Você saber que você tem o seu lugar, que você pode e que você deve ser representada, né? Seja no mundo político, seja em áreas sociais, seja onde for, você deve ser representada com excelência. Ninguém melhor do que outra mulher para representar mulheres, né? Você tome isso como ciência, tome isso para você e queira pessoas que te representem, que sabe aquilo que você passa, que entenda os seus desejos e os seus direitos, para que você seja bem representada, mulher, tá bom? Com o decorrer da semana aí a gente vai estar botando o flyzinho da live, divulgando quem é a nossa convidada, quem vai ser a nossa convidada, né? Horário e confirmando o dia direitinho. Eu quero mais uma vez agradecer a doutora Sandra Lins, os convidados que entraram lá dela, né? Mulheres fortes e guerreiras. E você, que é meu convidado e que esteve aí comigo, participou, entrou da live, muito obrigada, tá? Eu espero e conto com a sua presença na live de segunda-feira. Lembrando, compartilhe esse vídeo, né? Faça essa conversa ecoar pelos 4 cantos, deixa o seu legal, deixa o seu comentário aí. E muito obrigada mais uma vez, tá? Boa noite, a graça e a paz.